Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. 554. Eu perdi contato com essa aeronave, estava na Serra do Vento de Guarulhos agora. Vou na Pro 270 aqui, está com observação no solo aí, se você vê algum sinal de fogo, alguma coisa assim. Que teria que ser uma terceira aeronave aí. Negativo, temos duas aqui. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta com você? Positivo. Poucos meses de irreverência foram suficientes para deixar quase 30 anos de saudade. Os Mamonas Assassinas viveram pouco tempo no auge, mas o bastante para se tornarem um dos maiores fenômenos da história da música brasileira. Em menos de um ano de sucesso nacional, eles quebraram barreiras, dominaram a televisão, lotaram shows por todo o país e conquistaram um feito raro: falar com crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo. Em uma época em que o Brasil já tinha artistas gigantes, os Mamonas conseguiram se destacar de um jeito único, misturando humor, talento, carisma e uma energia impossível de ignorar. O grupo emplacou músicas nas rádios, apareceu nos principais programas de televisão do país e rapidamente se transformou em um verdadeiro acontecimento nacional. Seus clipes passavam sem parar, suas entrevistas viravam momentos icônicos e seus shows atraíam multidões. Em pouco tempo, a banda alcançou um nível de popularidade tão grande que já figurava entre os maiores cachês do Brasil. O sucesso era meteórico, daqueles que parecem não ter limites, mas por trás das piadas, dos figurinos e da euforia que o público via nos palcos, havia também o peso de uma rotina intensa. O ritmo era acelerado, a agenda era sufocante e a pressão de sustentar um fenômeno nacional começava a aparecer nos bastidores. E é justamente aí que começa a parte mais delicada dessa história. Porque nas últimas horas antes da tragédia, os sinais de desgaste já estavam presentes. O que parecia ser apenas mais uma viagem dentro de uma agenda lotada, acabaria se tornando a última. Hoje, no Biografias e Legados, nós vamos relembrar as últimas 24 horas dos Mamonas Assassinas. O último show em Brasília, o cansaço, os pressentimentos, as frases que ficaram marcadas, o voo de volta e a tragédia que interrompeu de forma brutal a trajetória da banda que conquistou o Brasil inteiro. Quando embarcaram para Brasília naquele 2 de março de 1996, os Mamonas Assassinas já não eram apenas uma banda famosa. Eles eram, sem exagero, um dos maiores fenômenos da música brasileira. Formado por Dinho, Bento Inoto, Júlio Hazek, Sérgio Reoli e Samuel Reoli, o grupo havia conquistado o país inteiro em tempo recorde com uma mistura única de irreverência, talento musical e carisma. Eles não seguiam regras. Misturavam rock, pagode, sertanejo, forró, heavy metal e humor escrachado em um formato que parecia improvável, mas que funcionou de maneira absurda. Cada integrante tinha uma presença muito própria dentro da banda. Dinho era o centro da explosão cênica, o vocalista que transformava qualquer palco em caos divertido. Bento, com sua guitarra, trazia musicalidade e identidade. Júlio acrescentava teclados, vocais e uma personalidade marcante. Sérgio e Samuel completavam a força da banda com baixo e bateria, sustentando a energia que fazia cada apresentação virar um espetáculo. O que eles entregavam não era apenas um show, era um evento. Naquele momento, os Mamonas já haviam feito centenas de shows e passado por quase todos os estados do Brasil. A banda cruzava o país sem parar, lotando casas, ginásios e arenas, aparecendo nos maiores programas de televisão e alcançando um nível de popularidade raro, até para artistas consolidados. O próximo passo já estava no horizonte, uma turnê internacional que começaria por Portugal, mostrando que o fenômeno estava prestes a ultrapassar as fronteiras do país. Mas antes disso, ainda havia mais um compromisso em Brasília. E depois dele o voo de volta para São Paulo, uma viagem que parecia rotina para uma banda acostumada à estrada, mas que terminaria de forma devastadora. Anos depois, análises e documentários passariam a citar também detalhes técnicos daquela aproximação final, incluindo discussões sobre a condução da arremetida e a orientação recebida naquele momento decisivo. Apesar do sucesso gigantesco que viviam naquele início de 1996, o show em Brasília não era um compromisso desejado pela banda. A apresentação apareceu de última hora em uma agenda que já vinha sendo levada no limite, e os Mamonas Assassinas estavam exaustos.
O público via 5 jovens sorrindo, pulando e brincando como se nada os abalasse. Mas fora do palco, o cenário era outro. Cansaço acumulado, rotina sufocante, viagens constantes e um desgaste físico e emocional que já não dava mais para esconder. Eles queriam descansar ao menos um dia com a família antes de ir para Portugal. Cansaço existia, não é inegável. Acho que estava todo mundo meio que no limite aí. Tinha essa questão de Portugal, que era muito interessante, né? Foi nesse contexto que o show em Brasília aconteceu. E isso ajuda a entender por que aquele último compromisso passou a ser lembrado de forma tão diferente. Eles não queriam fazer aquela apresentação. Não por falta de respeito ao público, mas porque o peso da agenda já era visível. O sucesso, que para fora parecia apenas alegria e realização, por dentro começava a cobrar caro. O que era sonho também era pressão. O que era consagração também era exaustão. O turnê do Mamonas Assassinas começou em setembro do ano passado e termina hoje com um show aqui no Mané Garrincha. Durante 6 meses, a banda fez 180 apresentações em todo o Brasil para um público de aproximadamente 1.600.000 pessoas. Naquele momento, tudo isso podia ser interpretado apenas como desgaste. Mas olhando em retrospecto, fica claro que Brasília não foi apenas o palco do último show. Foi o cenário de uma despedida silenciosa, marcada por cansaço, resistência e pela sensação de que algo ali já estava fora do lugar. E foi exatamente dessa noite que eles seguiram para a última viagem. Quando a gente estava indo para o aeroporto, eu ia junto nesse avião. Estava eu, o Dinho, o pai dele, se eu não me engano, a Grace. E o Dinho falou pro pai dele, eu não queria ir nesse show, sabe, queria ficar com vocês e tal. E o pai dele falou, você não quer, a gente vira o carro, volta e acabou, você não vai. E ele, não, eu vou. Ele tava super gripado, garganta ruim, ele não tava bem de saúde. E a gente foi pro aeroporto, e numa área reservada, ele ficou sentado de canto, não tava muito bem. E o Júlio me chamou, que o Júlio era muito meu amigo. Me lembro que a gente subiu um andar que dava pra ver eles embaixo. E o Júlio falou assim pra mim, tem alguma coisa errada que eu vou precisar da sua ajuda. Alguma coisa tá errada, eu não sei se vou deixar a banda, se a banda vai acabar. Quando a gente desceu já para embarcar no aviãozinho, o Dinho falou, não vai para casa, arruma a minha mala e a sua, porque muita coisa dele estava na minha casa. E aí, quando eu voltar, eu te ligo e você vem para casa já com as malas, assim a gente fica um pouquinho mais com os meus pais e amanhã a gente viaja. Nas últimas horas antes da tragédia, os sinais de que algo não estava bem ficaram ainda mais claros. E isso não aparece apenas na memória dos fãs. Aparece também em relatos que marcaram para sempre a história dos Mamonas Assassinas. Um dos momentos mais lembrados é a fala de Dinho dizendo que o avião estava quebrado. Dentro do jeito brincalhão da banda, a frase podia até parecer só mais uma piada. Mas depois do acidente, ela passou a ser lembrada como uma fala fortíssima, impossível de ouvir sem arrepio. O avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho do Mamona? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Outro ponto que atravessou o tempo foi o relato do Júlio sobre um sonho com um avião caindo. Essa fala, associada às últimas horas da banda, se tornou um dos elementos mais impactantes quando se fala em pressentimentos. Não é um detalhe qualquer. É algo que ficou registrado na memória de quem acompanhou aquela história e que até hoje impressiona pela coincidência brutal com o que aconteceria poucas horas depois. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Quando todos esses pontos são colocados lado a lado, o que fica é a sensação de que as últimas horas dos Mamonas foram cercadas por sinais muito claros. Talvez eles não soubessem exatamente o que estava por vir,
Mas os relatos que permaneceram mostram que algo estava diferente. E depois da tragédia, esses detalhes deixaram de ser apenas lembranças soltas e passaram a fazer parte de uma despedida que parecia, de alguma forma, já anunciada. Depois do show em Brasília, os Mamonas Assassinas embarcaram para voltar a São Paulo. Era madrugada. Para eles, aquela era só mais uma viagem dentro de uma rotina já desgastante. O país inteiro ainda ria com eles, cantava suas músicas e acompanhava cada passo daquele fenômeno que parecia impossível de parar. Só que, naquela noite, a história mudaria para sempre. Durante a aproximação para o pouso em Guarulhos, o piloto precisou realizar uma arremetida, manobra usada quando o pouso precisa ser interrompido para uma nova tentativa. O problema é que, a partir desse momento, cada decisão técnica passou a ter peso absoluto. Ao longo dos anos, análises sobre o acidente levantaram pontos ligados à condução da aproximação final, incluindo a discussão sobre a orientação da central de comando e o rumo que deveria ser adotado naquela manobra. Esse detalhe se tornou central porque, em situações assim, segundos e direções podem mudar tudo. Na sequência, a aeronave acabou colidindo com a Serra da Cantareira. O impacto foi devastador. Não houve sobreviventes, e em poucas horas o Brasil inteiro já estava mergulhado em um dos momentos mais dolorosos da sua história recente. A mesma banda que poucas horas antes estava no palco fazendo o público rir, cantar e enlouquecer, agora se tornava símbolo de uma perda coletiva profunda. Novas informações do acidente com o avião que transportava o conjunto musical Mamonas Assassinas. As equipes de resgate já conseguiram chegar ao local do acidente e localizar os destroços do Learjet da Madrid Táxi Aéreo, prefixo PTLSD, que caiu na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. O avião deixou Brasília na noite de ontem, logo depois do show da banda no estádio Mané Garrincha, e trouxe, além dos músicos da banda, o segurança e o secretário do grupo. A equipe técnica da banda ficou em Brasília e está embarcando agora para São Paulo. Foi nesse instante que todas as peças das últimas horas começaram a se encaixar de forma assustadora. O cansaço, o show que eles não queriam fazer, a tristeza nos bastidores, a frase sobre o avião, o sonho relatado, a decisão de Dinho, a arremetida. O último voo dos Mamonas deixou de ser apenas um retorno para casa. Passou a ser lembrado como uma madrugada que parou o Brasil e transformou para sempre a história da música brasileira. Quase 30 anos depois da tragédia, a história dos Mamonas Assassinas voltou a emocionar o Brasil de uma forma inesperada. Em 23 de fevereiro de 2026, os corpos dos 5 integrantes foram exumados no cemitério e crematório Primaveras, em Guarulhos, em uma cerimônia reservada às famílias. Não se tratava de reabrir a investigação do acidente, mas de dar um novo destino à memória da banda e transformar a dor em um gesto de homenagem duradoura. A proposta foi profundamente simbólica. Depois da cremação, as cinzas dos integrantes seriam usadas no plantio de árvores nativas dentro de um memorial criado no próprio cemitério. Ou seja, a lembrança dos Mamonas passaria a existir também de forma viva, em um espaço pensado para acolher memória, saudade e homenagem. Mas um detalhe dessa exumação chamou ainda mais atenção e provocou forte emoção entre familiares e fãs. Segundo relatos divulgados depois do procedimento, a jaqueta de Dinho foi encontrada intacta dentro do caixão, mesmo após quase 3 décadas. O objeto, preservado de forma impressionante, se transformou rapidamente em um símbolo poderoso daquela história. Porque, de certa forma, ele representa exatamente o que aconteceu com os Mamonas. O tempo passou. O país mudou, novas gerações nasceram, mas a memória deles continua viva, forte e intacta no coração do Brasil. E talvez seja isso que torna essa história tão única. Eles viveram pouco, mas deixaram marcas profundas demais para desaparecer. Agora, quase 30 anos depois, sua memória ganha raízes, troncos, folhas e um novo espaço de homenagem em Guarulhos. A história dos Mamonas Assassinas é uma daquelas histórias que o Brasil nunca conseguiu esquecer. Porque eles não foram apenas uma banda de sucesso, eles foram um fenômeno raro, um encontro improvável entre talento, humor, carisma e identificação popular. Em poucos meses, entraram na casa de milhões de brasileiros, dominaram a televisão,
Atravessaram o país com centenas de shows e conquistaram algo que muitos artistas levam uma vida inteira para alcançar. E talvez por isso a dor da perda tenha sido tão grande, porque parecia cedo demais, brusco demais, injusto demais. As últimas 24 horas dos Mamonas continuam cercadas por detalhes que impressionam até hoje. O cansaço, o show que não queriam fazer, a tristeza, os pressentimentos, a fala sobre o avião, o sonho, a arremetida, a tragédia. Tudo isso transformou aquela madrugada em um trauma coletivo. Mas, acima de tudo, o que permanece não é apenas a dor. O que permanece é o legado. As músicas continuam sendo cantadas, os vídeos continuam emocionando e a energia daquela banda ainda atravessa gerações, como se o tempo não tivesse conseguido apagá-los. E talvez essa seja a maior homenagem que se pode fazer aos Mamonas. Reconhecer que eles não foram esquecidos. Eles continuam vivos na memória afetiva de um país inteiro. Continuam presentes nas risadas, nas lembranças, nas histórias de família, nos programas antigos, nas fitas, nos discos e no coração de quem viveu aquele momento. Aqui no Biografias e Legados, eu quero encerrar esse vídeo prestando uma homenagem sincera aos Mamonas Assassinas e aos milhões de fãs que nunca deixaram essa história morrer. Agora eu quero te perguntar uma coisa, e peço que você responda aqui nos comentários. Onde você estava quando soube da tragédia dos Mamonas Assassinas? Você se lembra daquele dia? Daquela notícia? Da sensação que sentiu? Deixe seu comentário, porque a sua memória também faz parte dessa história. Se esse vídeo te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal Biografias e Legados e compartilhe com alguém que também guarda os Mamonas no coração.